nossas Bíblias, por favor, nessa manhã, em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Nós vamos continuar com as mensagens que foram compartilhadas em Baltimore, na conferência. E eu creio que vai ser um momento muito oportuno para nós nessa manhã. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por sua presença aqui conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um aqui presente nessa manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa manhã. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha, interessante esse versículo para nós, né, nessa manhã de domingo, porque quando nós olhamos o contexto desse versículo, entenderemos o que Jeremias estava dizendo, né? Ele procurava uma resposta. Jeremias, o profeta, conhecido como o profeta chorão, ele procurava uma resposta de Deus. E ele achou as suas palavras e ele as comeu. E as palavras de Deus foram gozo e alegria no coração de Jeremias. Gozo e alegria. Sabe, amados, muitas vezes em nossas vidas, nós não temos motivos para regozijar, para alegrar no Senhor. As pressões sempre são muito fortes contra o povo de Deus. Mas nós queremos uma resposta dentro dos problemas, dentro das situações das quais nós vivemos. Uma resposta que traz alegria, que traz conforto, que traz segurança para as nossas vidas. Todos nós queremos essa resposta, né? No versículo 17, Jeremias disse: nunca me assentei na roda dos que se alegram, né? Nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Olha só que interessante, né? Em Salmos capítulo 1, versículo 1, para que não se assente na roda dos escarnecedores. Foge das rodas dos escarnecedores. E sabe, e nós muitas vezes não entendemos esses fatos dos escarnecedores, que é uma maldade, sabe, incurável, de acordo com o pastor Chivelli, né? Uma maldade incurável. Muitas pessoas estão em dores perpétuas por toda a eternidade, por serem escarnecedores. Sabe, Jeremias estava sendo escarnecido, tá certo? Os escarnecedores falavam mal de Jeremias. Os falsos profetas batiam de frente contra Jeremias. Mas olha o contexto que Jeremias encontra aqui. Olha, no capítulo 14, os senhores mandavam seus servos buscar água na cisterna e chegavam, não tinha água, não tinha chuva. O povo estava, sabe, em pranto. O povo estava triste. Olha lá comigo, capítulo 14, né? Fala o seguinte, no versículo 3 e 4: os seus poderosos enviavam os criados a buscar água. Estes vão à cisterna e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha deprimida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Olha só, o sistema do mundo está em dores. O mundo jaz no maligno. Muitos estavam escarnecendo de Jeremias por causa da sua fé. Jeremias estava sendo atacado, e nesse contexto a terra estava deprimida, não tinha chuva, o povo estava em pranto, e o povo procurava uma resposta
E Jeremias por 3 vezes perguntou a Deus: por que Deus? Viu, José Pedro? Jeremias perguntou 3 vezes: Deus, por que Deus? Essa situação, Jeremias ia para o campo, tinha mortos espalhados por todo lado, vinham para a cidade, era muita fome, o povo estava com fome, os sacerdotes, os profetas andavam vagueando de um lado para o outro, sem direção, o povo estava sendo oprimido, e Jeremias estava testemunhando essas coisas 3 vezes. A primeira vez está aqui no capítulo 14, não é a primeira vez. Jeremias capítulo 14, versículo 8 e 9, Jeremias fala assim: ó esperança de Israel e Redentor, seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, como viajante que se desvia para passar a noite? Porque seria como homem surpreendido, como valente que nos pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Essa foi a primeira vez que Jeremias perguntou: por que, Senhor? E não houve resposta. Foi rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Não houve resposta aqui para Jeremias. Essa foi a primeira pergunta sem resposta. Sabe, amados, os profetas, a segunda pergunta, o segundo porquê de Jeremias está aqui no capítulo 14, versículo 14, está escrito: diz-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que estão profetizando em meu nome, sem que eu tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra, a espada e a fome serão consumidas, esses profetas. Aqui no versículo 18, ele fala: se eu saio ao campo, eis ali os mortos, a espada, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, até os profetas e sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem por onde vão. Jeremias não teve uma resposta. Jeremias não teve a sua segunda intercessão rejeitada por Deus. Então ele fala pela terceira vez diante do Senhor, pela terceira vez, ele fala o seguinte no capítulo 14, versículo 19: acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom, o tempo de dar cura e eis o terror. Eis o terror. 3 vezes rejeitada a intercessão de Jeremias. Ele clama, ele pergunta: por que, Senhor? Por que está acontecendo todas essas coisas? Olha a situação, o povo está com fome, o povo está debilitado, os sacerdotes, os profetas andam vagueando de um lado para o outro, há mortos espalhados pelos campos. Olha a visão de Jeremias, ele queria uma resposta de Deus, ele queria uma resposta específica de Deus. Aqui no versículo 22 está escrito: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Apesar de tudo, toda a visão de Jeremias, ele tinha uma esperança que Deus ia trazer uma resposta. Jeremias estava triste, angustiado com a situação do seu povo. Porém, o Deus de Israel consola o seu servo. Os profetas mentiam, profetizavam mentiras. Jeremias vinha falando o que Deus dizia, estava mandando falar, e os profetas contradiziam Jeremias. Os escarnecedores escarneciam de Jeremias. Aqui no versículo 17, Jeremias diz: olha, eu não aceitei juntamente com eles. E eles
continuava me ameaçando. Aí no versículo 10 de capítulo 15, Jeremias diz o seguinte: ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz de rixa homem, de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Cada um deles, sabe, me amaldiçoa. Então os profetas estavam, escarnecendo de Jeremias. Jeremias não aceitou com eles, não envolveu com eles, com essas pessoas. Sabe, para nossas vidas, nesta manhã, muitas vezes no decorrer das nossas vidas, no nosso dia a dia, passamos por momentos difíceis, momentos às vezes que nós não entendemos os porquês de muitas coisas que acontecem à nossa volta. Quando nós saímos na rua e vimos coisas terríveis, coisas que nós não gostaríamos de ver, ficamos tristes e angustiados. Não há motivo para alegria. Quando lemos nessas situações que nós passamos no dia a dia adversas, Filipenses 4:4, nós não entendemos como nós podemos nos alegrar no Senhor sempre, regozijar no Senhor sempre. Olha a nossa situação, olha o que está faltando, olha os problemas, olha só como estou angustiado. Não há motivo para alegrar no Senhor. Mas sabe, amados, mas Deus trabalha em nossas vidas. Deus está trabalhando em nós, não entendemos os porquês e perguntamos a Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Somos o teu povo. Somos propriedade exclusiva de Deus, somos membros da sua família, somos chamados pelo teu nome, como Jeremias falou, nós também somos chamados pelo teu nome, Senhor. Nós somos cristãos, nós temos Cristo, o nosso Redentor, somos chamados pelo nome do Senhor, nós temos aqui as promessas de Deus. Somos parte de um rebanho de propriedade exclusiva de Deus, de acordo com o Tito 2,14. Então, por que, Senhor, tantos problemas? Queremos uma resposta que nos satisfaz, como Jeremias estava querendo uma resposta. Nós queremos uma resposta que possa produzir em nossos corações alegria, regozijo. Nós queremos uma resposta que produza em nossas vidas a alegria de Filipenses capítulo 4:4. A segurança que Jesus falou em João capítulo 6:37. Nós queremos uma resposta que ele diz, que, como ele falou em João 6:37, que nunca vai nos abandonar. Nós queremos uma resposta, um consolo do Pai das consolações, de acordo com 2 Coríntios 1:3. Então nós queremos uma resposta, assim como Jeremias queria uma resposta. Então Jeremias estava procurando uma resposta, e ele teve todo aquele contexto: fome, miséria, falta de chuva, mortos e mais os escarnecedores. Jeremias estava procurando uma resposta, e ele encontrou. Ele disse: achei as tuas palavras e as comi, e as suas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Ó Senhor Deus, pelo teu nome nós somos chamados. Olha, Jeremias encontrou a resposta, ele encontrou a palavra de Deus. Jeremias diz: encontrei a sua palavra e ela foi para mim gozo e alegria. Uau! Deus consolando Jeremias. Deus nos consola também por meio da sua palavra. A palavra de Deus é nosso manual de vida. É ela que nos consola nos momentos de angústia, as depressões, de situações adversas. Nós encontramos respostas na palavra de Deus. Então podemos comer, alimentar dela diariamente, porque ela gerará em nossos corações gozo, alegria, consolo, esperança, segurança. A palavra de Deus, ela é firme. Em Salmo 119, versículo 50, está escrito, Salmo 119, versículo 50, está escrito, Salmo 119, versículo 50.
O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Olha, o que me consola no momento de angústia. Pensa em Jeremias, ele vindo toda aquela situação do seu povo, e ele procurando uma resposta, ele diz: achei a resposta, achei a sua palavra, e a comi, e a sua palavra foi gozo e alegria para o meu coração. E aqui estamos nós, às vezes procurando uma resposta para, às vezes, muitos problemas que nós passamos, nossos familiares, nossos amigos, procuramos respostas, e nós temos a palavra de Deus, nós achamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é alegria, produz em nossos corações alegria, ela nos dá vida, ela vivifica-nos, ela nos dá esperança, ela nos dá consolo e motivação para seguir adiante, em frente. A palavra de Deus permanece e ela eternamente. Em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, Tiago diz o seguinte, versículo 2, está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Olha, no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, amados, às vezes não tem motivo, Zé Pedro, para alegrar e regozijar no Senhor. Aqui o Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo grande alegria ao passar pelas provações. Nós não queremos muitas vezes as provações em nossas vidas. Como assim? Como passar por uma provação assim? Do pastor do Canadá, ele falou, antes da pregação do pastor Justin Charlotte, ele falou que ele recebeu um telefonema. Ele estava regozijando, o Senhor alegre, e um telefonema lá do Canadá, que deu uma chuva, um vento, e a árvore principal da lapinha da sua casa caiu em cima da sua garagem e amassou todo o seu carro. A Bíblia: regozijai-vos, Senhor, alegrai-vos. Como? Olha que pregação maravilhosa para regozijar no Senhor, mas como? Ele disse: eu estou regozijando o Senhor, alegrando o Senhor. Se eu estivesse lá, meus filhos estivessem lá, e caíram em cima de nós, Deus sabe o que faz. Tudo está debaixo do plano perfeito de Deus. A palavra de Deus é que nos consola. A palavra de Deus é que nos vivifica. A palavra de Deus é que produz em nossos corações alegria, regozijo. A palavra de Deus é o ponto principal das nossas vidas. Olha, vivemos dias difíceis em nossas vidas. Homens e mulheres andam de um lado para o outro, procurando paz e amor. Na verdade, em todo lugar, Jeremias estava procurando uma resposta, e ele encontrou a palavra de Deus. Ele encontrou a palavra de Deus. Sabe, pastor Tibério diz que em 1967 ele escutou um homem pregando no rádio, pregando a palavra de Deus, preceito sobre preceito, pregando a palavra de Deus, pregando sobre a graça de uma maneira que ele nunca tinha visto igual, mas fundamentado na palavra de Deus. E ele disse para o irmão: eu tenho de encontrar esse homem, eu tenho de encontrar esse homem. E ele disse que na época não tinha internet, não tinha mesmo, em 1967, não tinha e-mail, não tinha, sabe, como chegar naquele homem o mais rápido possível, mas mesmo assim ele rastreou e chegou até este homem. E este homem era pastor Stevens, e ele juntou ao pastor Stevens, e ele começou a caminhar com o pastor Stevens, pregando as boas novas. E o pastor Stevens falou para o pastor Tibério sobre o campo missionário. Ele falou: eu não vou sair do país. Ele não queria, pastor, eu não quero sair do país. E ele foi orar a respeito. Passado um tempo, ele chegou para o pastor Stevens e falou que Deus estava chamando ele para a África.
E ele foi para a África, para Gana, onde ele começou a primeira igreja, 43 de Gana. E sabe, interessante, são mais de 100 igrejas hoje, não? Mais de 100 igrejas na África. Tem um instituto bíblico com mais de 500 pessoas na África. E pensa, o que Deus fez, por causa de o pastor Chibera ouviu a mensagem. Ele já teve ameaçado de prisão e ele falou assim: me prende, eu vou implantar a igreja no presídio. E ele foi expulso do país por causa disso. Então, o interessante para nós e a motivação para nossas vidas em pregar o Evangelho sobre a graça de Deus, sobre o preceito sobre preceito, os pensamentos de Deus, e não deixar filosofias do mundo entrar no nosso meio, mas sim nós podemos estudar as filosofias para nós discernirmos as coisas onde nós podemos responder às pessoas na fé com a palavra de Deus, mas não permitir que seja o nosso mover filosofias humanas, mas sim a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz em nossos corações alegria. Quão importante é para nós buscarmos a resposta de Deus na sua palavra. Ele está constantemente falando conosco por meio dela. Deus comunica com você e comigo por meio da sua palavra. Pastor Chibera falou nesse dia: há muita comida lá fora em outras igrejas, mas também há muita comida boa aqui em nossa igreja, no nosso meio. Há muita comida boa, comida saudável aqui, a palavra de Deus. Por isso nós temos pessoas qualificadas no nosso meio para ensinar a palavra de Deus, preceito sobre preceito. E olha, interessante, eu encontrei a sua palavra, pastor Chibera diz, e a comi, e ela foi gozo e alegria para o seu coração. E ele foi para o campo missionário. E hoje nós temos mais de 100 igrejas na África. Amados, não devemos jamais esquecer o ponto principal das nossas vidas, que é a palavra de Deus. Porque Ele é o Verbo, a própria palavra, Jesus Cristo. Um dia nós também encontramos a palavra de Deus. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, nesse mundo de trevas. Como o Zé Pedro falou hoje, aquele círculo na escola dominical, em trevas. Mas Deus nos tirou desse mundo de trevas. Um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 4. Então nós encontramos a palavra de Deus. Nós encontramos a palavra de Deus que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós cremos, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura diante de Deus, nós tornamos filhos de Deus. Nós comemos a palavra de Deus e Ele nos fez nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Ele nos deu uma viva esperança, de acordo com 1 Pedro 1,3. Uma viva esperança. Ele nos fez membros da sua família, de acordo com Efésios 2,19. E Ele nos deu garantia de vida eterna, de acordo com 1 João, capítulo 5, 11 a 13. Ele nos deu garantia de vida eterna. Somos um povo único, um povo especial. Somos um povo peculiar. Viu, Zé Pedro? Você falou aqui hoje de manhã que somos um povo específico. Nós somos sim um povo peculiar, um povo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, um povo único, um povo selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar com Deus, orar e clamar ao nosso Deus, sem mais nenhum impedimento entre nós e Deus. Somos um povo peculiar, um povo diferente. Somos parte de um povo diferente, um povo especial, um povo específico. Temos motivo sim de alegrarmos no Senhor nosso Deus. Temos um futuro garantido pela sua palavra, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3, que diz o seguinte, olha comigo lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Com Ele em glória. Olha só, aleluia! Podemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não perder tempo com coisas que não produzirão nada na eternidade. Muitos de nós, muitas vezes, ocupamos com coisas naturais, coisas que não vão produzir nenhum fruto na eternidade. Nós precisamos parar e pensar nas coisas do alto, parar e buscar as coisas do alto. Nós estamos em Cristo, e quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Não se assente, amados, jamais na roda dos escarnecedores, aqueles que falam mal da palavra de Deus, que zombam da sua fé, da nossa fé. Precisamos fugir de lugares onde eles se reúnem. Somos pessoas sérias, compartilhando coisas sérias. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu para o diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus ao diabo. Pense nisso. Qual é a resposta que nós estamos dando ou daremos para os escarnecedores da atualidade? Aqueles que estão falando mal da sua, da minha, da nossa fé. Em Jeremias capítulo 15, só concluindo aqui rapidinho, Jeremias capítulo 15, ele encontrou a resposta na palavra de Deus, e Deus disse para ele no versículo 19 e 20, olha que Deus falou para Jeremias. Deus deu a palavra, ele encontrei as suas palavras, e elas foram gozo e alegria ao meu coração. Olha a resposta de Deus para Jeremias, versículo 19 e 20. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarão para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Olha só que interessante, amados. Talvez você, ou eu com certeza, estejamos procurando uma resposta de Deus hoje, em alguma área das nossas vidas. Talvez estejamos procurando uma resposta que gera em produz em nossos corações alegria, gozo. Muitos problemas, situações que nós não esperávamos. Hoje para nós não devemos jamais desistir. Deus nos ama, devemos seguir em frente, não ter medo. Jeremias, no meio de tantos problemas, achou a resposta na palavra de Deus, e ele a comeu, e isso gerou grande alegria, gozo e conforto na vida de Jeremias. A palavra de Deus tem a resposta para as nossas vidas. Não duvide, não devemos duvidar, mas creia somente. Jesus é a resposta de Deus para as nossas vidas. Ele é a própria palavra, Ele é o Verbo, e nós podemos regozijar e alegrar nele, sendo parte de um povo peculiar, um povo diferente, um povo único, um povo específico, um povo especial, um povo lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Pense nisso nessa semana. Pense o quão valoroso você é diante de Deus, a importância que Deus dá para a sua vida, para a minha vida. As situações dizem o contrário. Jeremias disse que no contexto que saía procurando algo para comer e não tinha. Sofonias 3, pastor Charles pregou sobre ele, e nós vamos falar futuramente, uma das mensagens.
Os celeiros estavam vazios. O gado e as ovelhas foram arrebatados do aprisco. Não tinha nada. Ele queria uma resposta. E Jeremias encontrou a resposta. A palavra de Deus, que gerou grande alegria em seu coração. Nós temos a palavra. Nós temos comido a palavra de Deus. E ela que gera em nossos corações alegria, gozo, conforto, segurança, esperança, para continuarmos de cabeça erguida. A palavra praticada, José Pedro, de Tiago capítulo 1, foi dito nessa manhã. O rema, quando ela torna rema em nossas vidas, e nós impactamos outras vidas. Quando a palavra de Deus é prática em nossas vidas, nós mudamos vidas, Deus muda as vidas. E tem algo tão maravilhoso que eu vou compartilhar na próxima oportunidade que Deus nos dá. Sobre Deus tocando mais profundo no nosso íntimo. Essa é outra mensagem. Mas pensa nisso, em toda situação e contexto de Jeremias. Ele achou a palavra de Deus e ele a comeu. E ela foi gozo e alegria ao seu coração. Deus trouxe a resposta. E Deus trará a resposta para cada um de nós nas áreas que nós estamos caminhando. Amém? Curvando nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença. Obrigado, Pai, por sua palavra, que nos vivifica, que nos consola, que nos alimenta, Senhor, dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua graça, que é melhor do que a nossa própria vida. Obrigado, Pai, porque nós podemos pensar com Deus nas coisas do alto. Podemos buscar as coisas do alto, as coisas do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, que possamos ter uma semana abençoada, gloriosa, e possamos ver, ó Pai, no próximo final de semana, a intervenção do Senhor no nosso meio, e os frutos para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos, protege-nos, ó Pai, na volta para casa, e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.